Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro da Economia. Como todos sabemos, as micro, pequenas e médias empresas têm um papel absolutamente decisivo na nossa economia. Representam cerca de 98% do número total de empresas do nosso país, são responsáveis por 80% total do emprego e representam 60% do total do volume de negócios das sociedades não financeiras. Sucede que, apesar da importância que assumem do ponto de vista da nossa economia, a verdade é que, na generalidade, estas empresas continuam a apresentar níveis excessivos de endividamento. E este cenário é ainda mais preocupante se tivermos em conta que as micro, pequenas e médias empresas se encontram muito dependentes do crédito bancário, sobretudo de curto prazo. Ou seja, a situação que estas empresas estão a viver constitui um forte obstáculo à retoma do investimento empresarial e, por contágio, não ajuda, para não dizer que compromete mesmo, o relançamento da economia portuguesa. E por isso interessava saber, Sr. Ministro, qual a estratégia do Governo e que medidas pondera desenvolver como forma não só de agilizar e facilitar o acesso das micro, pequenas e médias empresas ao financiamento, mas também para promover a sua capitalização. Depois, Sr. Ministro, as micro, pequenas e médias empresas também se deparam com outros problemas, porque, por exemplo, quando pretendem candidatar-se a fundos comunitários, muitas vezes vêem-se obrigadas a recorrer a empresas para se poderem candidatar, para que essas empresas façam as candidaturas, e o resultado é que, em algumas situações, quem fica com a maior fatia do bolo não é a empresa que se candidata, mas é a empresa que prepara a candidatura. E por isso era importante que o Sr. Ministro nos dissesse o que pretende fazer para facilitar o processo de candidatura destas micro, pequenas e médias empresas, nomeadamente quanto ao seu enorme peso do ponto de vista burocrático. Por fim, Sr. Ministro, eficiência energética. E sobre esta matéria, que tem muita relevância e que não é só no plano económico, interessava saber o que é que o Governo prevê no que diz respeito às medidas destinadas a aumentar a eficiência energética das empresas. É uma matéria que os Verdes gostariam de sublinhar, não só pela importância que assume do ponto de vista económico, mas sobretudo e principalmente pela importância que assume do ponto de vista ambiental e do seu potencial contributo quanto à redução de emissão de gases com efeito de estufa e no combate às alterações climáticas que lhes estão indiscutivelmente associadas. Portanto, Sr. Ministro, pela relevância que esta matéria representa, os Verdes consideram que seria importante que o Governo nos pudesse dizer alguma coisa, porque nós sabemos muito pouco sobre as medidas que o Governo pretende implementar relativamente ao aumento da eficiência energética das empresas e que tem muito a ver com os impactos ambientais que decorrem do consumo energético. E esta é uma frente que não pode ser naturalmente desvalorizada, porque não pode ser desvalorizada, sobretudo quando falamos da redução da emissão de gases com efeito de estufa, não pode ser desvalorizada quando falamos sobretudo do combate às alterações climáticas, porque esta frente representa ou pode representar um excelente contributo quando falamos exatamente dessas matérias. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E para uma última pergunta ao Sr. Ministro, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Pereira.